Ora, viva cordiais das saudações, boa noite, assalamu alaikum no ar jornal de noite da RAC TV. Vamos às notícias para esta noite de quarta-feira. 19 pessoas foram testadas positivas ao novo coronavírus nas últimas 24 horas no país, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelas autoridades de saúde. Deste número, 9 são de Nampula, 8 da província de Maputo e 2 da cidade de Maputo. Neste momento, o país conta com um cumulativo de 472 casos, 2 óbitos e 138 totalmente recuperados. O continente africano de que Moçambique faz parte conta com um cumulativo de 202.782 casos, dos quais 6.907 testados nas últimas 24 horas. O número de óbitos ronda em 551.182 nas últimas 24 horas. Passamos a olhar outras notas. Populares dos bairros de Muhala e Namtekaliwa, maioritariamente vendedores informais, juntaram-se esta quarta-feira no mercado dos belenenses, tanto para contestar o que classificam de uso abusivo da força e cobranças ilícitas por parte da Polícia da República de Moçambique. O porta-voz da corporação desmente e afirma que as operações tanto visavam sim dispersar os populares. Gritos e lamentações testemunharam esta quarta-feira o descontentamento dos vendedores daquele que é considerado o segundo maior mercado da cidade de Nampula. Eu, como mãe, nem sei o que dizer, só tenho que chorar porque vi minha irmã quando foi carregada uma criança de 9 anos, mas o bom foi deixada. É melhor que nos avisem, nós que somos encarregados, para deixarmos nossas crianças em casa do que recolher uma criança pequena. Como é que vai ser algemada? Uma criança que não sabe nada. Eu só posso dizer isso, estou muito triste com o que estão a fazer. Criança de 5 anos vai falar o quê? Criança de 2 anos vai dizer o quê? Não sabe nada, mesmo nós queremos deixar a criança em casa. Vão fugir, criança nem se guarda em casa, criança não ouve. É só dizer para a criança voltar para casa do que para aquele tipo de carro, que eu sei aquele carro entra um marginal, não crianças inocentes. Só posso dizer isso, estou muito triste. Normalmente aqui no mercado estavam crianças e as crianças são proibidas de estar nos mercados e a regra de estar é em casa. Só que também o que prestei atenção é que levaram pessoas inocentes, pessoas mais velhas, adultas. E as alturas também enganam. Existem pessoas baixinhas, magrinhas, e essas também eram recolhidas. Inocentemente, usavam máscara, mas eram levadas. E isso ficava difícil. A equipa de operação, quando vem numa perspectiva aqui no mercado assim, primeiro era de identificar a pessoa, quantos anos de idade tem. Ou levanta os seus documentos e não é só recolher cada pessoa que vê. Os nossos entrevistados acusam a polícia de agir de forma desumana contra as crianças, adolescentes e jovens, fato que muitas vezes têm sido acompanhados por exigência de valores monetários aos seus familiares. Primeiro para namane, é hana direito, o avara, mas se o avara namane kahiwaro anaiwe, o irantigelo wani, makalembani, kura kutika porque hina shibaba na yara na mwanale itunira kaninzuela por exemplo ngiwe heva masiko yara ngirne konsozi wachi hanaka ovela tiole kanirina manera ajuta kanajutaria celeste kanimphanya teji kanimvehia mazi kanimvehia nimvehia mania aqui está o Xani. Será governo onituna hi ontuna katabele governo nituna hina abobo ontuna katabele yakalawira ontuna katabele ahibarenteko akalawira governo ontuna katabele ahibarenteko onibara akae muhana pestolo hana anobele Ntohia ni yara ni kana na hima ni kana mitoko oi ni niwere iwa ni kala bate ni niwere mkusa mwana na doze ya nuro merkado atini hema mutini refreshku ana hima nu para nuro hiwa kate ya nuro ya mzurku nuwa pola na hima ni yodi yermo porani nu parwa nu mani hama kimope hama kamala tarau mutua panya hingar maskara le poina maskara
akina kuya mwira mashkarada nu pera nu tukiwa nu rohiwa kateya nto muzuruku ni yopanyawu muzuruku rawo pola nahu anu halam pariwa ni yopanyoy. As operações desencadeadas esta quarta-feira culminaram com a retenção de mais de 150 crianças para abandono das suas casas. Do interior do Comando Provincial da Polícia, a aflição por parte dos pais era enorme. O porta-voz da corporação disse tratar-se de mais uma operação com o único objetivo: prevenir a propagação da Covid-19. Esta é uma ação que maximiza as medidas de prevenção que são estabelecidas no decreto presidencial que estabelece o estado de emergência. E neste momento temos aqui mais de 150 pessoas que foram retiradas das ruas e foram solicitados os seus encarregados de educação para que possam ser aconselhados sobre a necessidade de se prevenir contra esta pandemia que está a assolar o mundo e em particular a nossa província, que tem registrado números elevados nos últimos dias. E aproveitamos deixar o nosso conselho a toda a população no sentido de evitar deixar os menores na rua sem as medidas de prevenção, evitar circular sem necessidade na via pública, como o lema que tem se lançado neste período: fique em casa e evite a contaminação desta pandemia que está a assolar um pouco por todo o mundo. Zacarias Nacuti disse não haver qualquer condição para a libertação das crianças retidas, ao mesmo tempo que desmente alegadas cobranças ilícitas e agressões físicas aos menores. Não há cobranças feitas pela PRM e, vezes sem conta, já aproximaram os órgãos de comunicação social para falar sobre questões de cobranças ilícitas por parte de membros da PRM, e nós voltamos a aconselhar os órgãos de comunicação social para difundir essa informação a todos os cidadãos que manifestam essa inquietação, para aproximarem as subunidades policiais e fazer a sua denúncia, que a polícia, por sua vez, irá tomar as devidas medidas para, em caso de se tratar de um fato verídico, poder tomar as medidas de combate a esta ação que não dignifica aquilo que são as ações da PRM, e acredito muito que não seja ação levada a cabo por membros da PRM, porque a instrução que foi lançada a todos os membros da PRM que estão a trabalhar é simplesmente de criar medidas de prevenção contra esta pandemia. No entanto, há casos de desobediência grave por parte dos cidadãos que são encontrados na via pública. Em algum momento a polícia é obrigada a usar outros meios de persuasão para encaminhar esses indivíduos, seja nas nossas subunidades ou para devolvê-los às suas residências. Na semana passada, importa recordar, mais de 170 adolescentes e jovens foram retidos nas mesmas circunstâncias. Populares dos bairros da Muhala e Nabtacaliwa, maioritariamente vendedores informais, juntaram-se esta quarta-feira no mercado dos belenenses para contestar o que classificam de uso abusivo da força e cobranças ilícitas por parte da polícia da República de Moçambique. O porta-voz da corporação desmente e afirma que as operações visam, portanto, prevenir-se a propagação da Covid-19. Algumas crianças retidas esta quarta-feira no Comando Provincial da PRM em Nampula responsabilizaram os pais pelo abandono das suas casas. Eu costumo vender na estrada. Então, costumo vender. Então, o policial vir me levar, me pôr no carro. Então eu falei, vou na mamãe, vou lhe chamar. Falei, não, Então eu falei, eu lhe esperou. Então não vieram. Aqui me mandava minha mãe falou, e vai lá comprar tomate, coisa óleo e caldo, mais limão. Depois, quando eu cheguei na estrada, comprei aquelas coisas, quando eu estive a voltar, me agarraram perto do mercado ali. Bairro na Mutekeliwa. Me mandavam feijão. Agora, quando cheguei no mercado, me agarraram. Eu estive a sair em casa da minha tia, que ia ir buscar dinheiro. Me pegaram na padaria na Nampula. Nampula acolhe na próxima semana uma campanha de vigilância sobre a evolução do coronavírus, designada inquérito, epidemiológico, com o objetivo de compreender o perfil da epidemia e os principais focos de transmissão da pandemia.
O facto foi anunciado esta quarta-feira pelo diretor nacional adjunto do Instituto Nacional de Saúde à margem de uma reunião do Comitê Operativo de Emergência em Nampula. Os inquéritos seroepidemiológicos, eles são uma componente importante para as ações de vigilância para o coronavírus, que eles têm vindo a ser implementados em várias partes do mundo. E Moçambique vai iniciar já na próxima semana com o primeiro inquérito que será realizado aqui na cidade de Nampula. Mas a nossa pretensão é expandi-lo, é realizar em outros locais do país de grande vulnerabilidade para o coronavírus. E este inquérito ele é de base comunitária e o objetivo principal deste inquérito é entender melhor o perfil da doença, a magnitude da epidemia, quais são os principais focos de transmissão na cidade de Nampula, quais são os fatores que estão a determinar a transmissão acelerada na província de Nampula, quais são os grupos populacionais que são mais vulneráveis e que são os mais afetados na província de Nampula. De acordo com a fonte, a ideia é de melhorar a resposta baseando-se em evidências de prevenção do vírus, sobretudo nas comunidades. O epidemiológico ele é baseado em testes serológicos. O teste serológico é um teste que ele não identifica o próprio micróbio, mas identifica a resposta do nosso organismo. Ele vai medir os nossos anticorpos face a uma exposição anterior, recente, mas anterior ao vírus. E ele utiliza, é baseado em testes rápidos. Este inquérito que vamos fazer é com base em testes rápidos, que são testes parecidos com aqueles que nós utilizamos para fazer o diagnóstico da malária, por exemplo. E o resultado da testagem ele é rápido, é em 15, 20 minutos, mas eu volto a enfatizar que o objetivo não é fazer o diagnóstico das pessoas, é identificar a exposição anterior ao vírus. Para sabermos se o indivíduo tem um coronavírus, o teste a utilizar é outro. Neste momento, as autoridades estão em atividades de organização por forma que o processo decorra com sucesso. Enquanto isso, o Conselho Executivo Provincial de Nampula, reunido esta quarta-feira em segunda sessão ordinária, aprovou a proposta do Plano Quinquenal para o período 2020-2024, que será submetida à Assembleia Provincial para a sua deliberação à luz da nova lei de descentralização em curso no país. O instrumento que vai constituir a principal linha de orientação do Executivo Provincial nos próximos 5 anos preconiza a realização de atividades que vão contribuir para o desenvolvimento socioeconómico da província e a melhoria da qualidade de vida da população. Entre os indicadores avançados pelo plano em referência, figuram 3 prioridades, nomeadamente: desenvolver o capital humano e social e justiça social como a primeira prioridade. Da segunda prioridade, temos impulsionar o crescimento econômico e produtividade e a geração de emprego. Na terceira prioridade, vamos falar sobre o fortalecimento e a gestão sustentável dos recursos naturais e ambiente. E aqui, igualmente, também temos 3 pilares de suporte do programa quinquenal do Conselho Executivo Provincial. Que o primeiro pilar é reforçar a democracia, a reconciliação e preservar a unidade e coesão nacional. O segundo pilar, promover a boa governação e descentralização. E o terceiro pilar, reforçar a cooperação internacional. O governador da província, que orientou a sessão, realçou a necessidade do empenho de todos os intervenientes na melhoria das condições para mitigar os impactos provocados pelas mudanças climáticas que afetam de forma cíclica grande parte dos distritos do litoral da província. E é preciso concentrarmos igualmente os nossos esforços no melhoramento das condições da nossa província para que efeitos nefastos das mudanças climáticas, especificamente aqui pela característica da província, a parte litoral, alguns distritos são afetados de forma cíclica por eventos extremos, ou estamos a ver ciclones, teremos que criar as condições necessárias para que haja a prontidão para uma resposta a estes
a estes efeitos extremos dos desafios que temos no âmbito do clima. O plano quinquenal do Conselho Executivo Provincial de Nampula para o período 2020-2024 possui igualmente desafios que passam pela melhoria significativa das plataformas de planificação e aprimorar o alinhamento dos instrumentos estratégicos e operacionais dos níveis territoriais. O governador de Nampula disse que nos próximos 5 anos o seu executivo vai apostar numa governação inclusiva, de modo a garantir uma participação conjunta nos processos de desenvolvimento socioeconómico da província. O nosso programa prevê igualmente que a governação que pretendemos realizar neste quinquênio deverá ser uma governação participativa e inclusiva. E isso é na perspectiva de que nós, como governação descentralizada, iremos primar na inclusão de todos os segmentos da nossa sociedade, porque a contribuição de todas as forças vivas aqui na província de Nampula é extremamente importante para catapultar o nosso desenvolvimento. Por isso, iremos aqui chamar a participação ativa de todos, independentemente das suas ideias, que a priori poderão nos parecer que não sejam aquelas que nós também alinhamos, mas elas serão úteis para aquilo que é o trabalho que iremos desenvolver ao longo deste quinquênio. Outro aspecto que vai merecer a atenção do Executivo ao longo do quinquênio prende-se com a questão da unidade nacional e da democracia, que prevê um contacto permanente com as comunidades na perspectiva de colher a sua sensibilidade sobre os caminhos a trilhar para um desenvolvimento socioeconómico da província. Aqui nós iremos promover muita ação de contacto permanente com a população. Para ouvirmos, nós precisamos de nos inspirar. Nós precisamos de estar perto. Esta governação irá estar perto da população por forma que ela possa dar em primeira mão as suas ideias, as suas contribuições sobre como é que poderemos acelerar o processo de desenvolvimento da nossa província de Nampula. Manuel Rodrigues exortou os membros do Executivo Provincial no sentido de se empenharem para garantir o cumprimento das orientações constantes no plano de governação previsto para os próximos 5 anos. As autoridades governamentais em Nampula estão preocupadas com a crescente prática de fecalismo a céu aberto. Ao nível das comunidades, trata-se de uma situação praticada com maior enfoque nas zonas costeiras, que tem trazido enormes problemas de saúde aos habitantes. O cenário cria um certo desconforto ao governo, que neste momento está a multiplicar esforços no sentido de estancar o fenómeno. De acordo com dados oficiais, no ano passado, cerca de 12 milhões de pessoas no país continuam a satisfazer as suas necessidades biológicas em locais impróprios. Para inverter o cenário, o governo está neste momento a desencadear uma série de atividades, dentre as quais se destaca a construção de sanitários públicos. Já temos, estão sendo construídas muitas latrinas, sanitários públicos estão sendo muito construídos e também está havendo muita consciencialização. Isso está claro. Se vamos hoje à ilha de Moçambique, já passeamos bem na praia e de Angola, etc, etc, etc. Então, estamos sendo acatados. Penso que... E é bom porque isso também vai ajudar-nos a reduzir a questão de cólera, porque é aí onde temos a cólera. Isso ajuda-nos muito. Nampula ocupa em segundo lugar numa tabela liderada pela vizinha província da Zambésia. Tabelamos a informação da noite da RAC TV. Fique bem, boa noite. Assalamu alaikum. Até mais. Vamos.